Pessoal, o Vasco fez uma nova proposta pelo zagueiro Nino, que joga no Zenit da Rússia. Jogador de 28 anos de idade que tem passagens pelo Fluminense, aonde foi campeão da Libertadores em 2023. O Vasco fez a primeira proposta pelo jogador, foi recusada, agora o Vasco fez a segunda proposta e aguarda a resposta do clube russo. E o Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, está de olho na nossa joia cruz-maltina Ryan e vê potencial no jogador e pode aparecer nas futuras convocações da seleção brasileira. Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos a 100 likes, dá essa moral pra gente, porque é importante. Clica no botão de hypar para divulgar nosso conteúdo para mais pessoas. Estamos próximos de chegar a 11.800 inscritos. Então se inscreve aí, beleza? Agora vamos para as informações porque tem novidades pra gente poder falar nesse vídeo. Vamos começar falando sobre Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, que está de olho no Ryan. Vamos lá, segundo informações do jornalista italiano Di Marzio, é o seguinte: o Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, está de olho no atacante Ryan. O treinador italiano enxerga a joia cruz-maltina como um grande potencial nas futuras convocações. Então, se o Ryan continuar jogando esse futebol que ele está jogando no Vasco hoje, ele provavelmente pode aparecer nas próximas convocações da seleção brasileira, tá? Cara, fato interessante, um treinador que é considerado por muitas pessoas como um dos maiores treinadores do mundo, né? Campeão de tudo com Real Madrid e tudo mais. E cara, você vê, é importante a gente saber que o Ancelotti ele tá de olho no Vasco. Levou o Paulo Henrique para a pré-lista de convocados para a seleção brasileira. O Ryan, ele está de olho. O Ancelotti, inclusive, vai estar presente no São Januário no domingo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, né? Obviamente para monitorar o Ryan e também o Paulo Henrique. Então, cara, é importante um treinador do nível do Ancelotti estar de olho nos nossos jogadores, né? E ajuda o Vasco no mercado da bola. Ajuda o Ryan a ser divulgado para mais pessoas, né, lá no futebol europeu, para mais clubes da Europa aparecer aqui no Vasco e oferecer uma grana muito alta. E cara, provavelmente o Ryan vai ser a maior venda da história do Vasco da Gama, tá? A realidade é essa, tá bom? Informação importante pra gente poder saber. E obviamente, se o Ryan for convocado para a seleção brasileira, aí, cara, ele vai ter mais aparência, ele vai aparecer mais ainda na mídia internacional do que ele aparece no Vasco da Gama hoje, tá? Então é importante, querendo ou não. O Ryan, pra vocês terem noção, nessa temporada, depois que o Fernando Diniz chegou ao Vasco, ele melhorou bastante, né? Foi um outro jogador. Ele fez 18 jogos do Campeonato Brasileiro, fez 4 gols, 1 assistência. Na Copa do Brasil ele fez 6 jogos, 4 gols e 0 assistências. Na Copa Sul-Americana ele jogou 8 jogos e fez 1 gol somente. Obviamente, né, o Fernando Diniz chegou ali na reta final da Copa Sul-Americana. Cara, depois que o Diniz chegou, o Diniz conseguiu transformar o Ryan em um outro jogador totalmente. Então, importante saber sobre isso. E, cara, Ancelotti aí tá de olho no Vascão e vai estar presente no domingo no jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Bom, outra informação importante, pessoal, e eu acho que a mais importante desse vídeo é sobre o zagueiro Nino. Isso mesmo, zagueiro do Zenit, que foi campeão da Libertadores em 2023 com o Fluminense, né? Vamos lá. Segundo informações do Atenção Vascaínos, é o seguinte: o Vasco apresentou uma nova proposta ao Zenit pelo zagueiro Nino. O Vasco tinha feito a primeira proposta, foi recusada, agora o Vasco fez uma outra proposta pelo zagueiro. A oferta supera os valores enviados anteriormente por outros clubes brasileiros, tá? Inclusive o Fluminense, que estava de olho no jogador, né? Queria repatriar o Nino, que já haviam sido recusados pelos russos. O Zenit ainda não respondeu a nova proposta do Vasco da Gama, tá bom? Então é importante saber sobre isso. Espero que eles respondem positivamente, aceitem a proposta. Nino, pra mim, seria um zagueiro pra chegar no Vasco hoje, ser titular absoluto. Seria totalmente uma zaga diferente no Vasco da Gama. Ter Nino de um lado e o Robert Renan do outro, pô, seria uma zaga excepcional, na minha opinião. Vamos lá, pra quem não conhece o Nino, pessoal, o Nino é um jogador de 28 anos de idade, né, que nasceu em Recife, no Brasil. Tem 1,88 de altura, foi campeão, né? Ficou mais conhecido ali quando ele foi campeão pelo Fluminense da Libertadores 2023. Ele é zagueiro, inclusive ele foi convocado nessa época para a seleção brasileira, né? Vamos lá.
Ele tem um contrato com o Zenit, pessoal, até o dia 30/6/2028. O valor de mercado hoje do Nino é de 11 milhões de euros. Então, cara, é muito dinheiro, querendo ou não. O Vasco hoje, creio eu, que não tem condições de pagar esse valor, né? Então o Vasco deve tentar alguma forma de negociar, né, com o clube russo para conseguir trazer o jogador. É um jogador que joga tanto pelo lado direito, tanto pelo lado esquerdo, mas ele dá prioridade para jogar pelo lado direito, né? Até porque ele chuta com o pé direito, creio eu. Tá aqui, chuta com o pé direito. Então, em tese, enfim, pensando aqui bem, ele deve jogar melhor no lado direito do campo, né? É um jogador que jogou em somente 3 clubes. Criciúma, depois foi pro Fluminense. Do Fluminense ele foi vendido ao Zenit por 5 milhões de euros, tá? Informação importante pra gente poder saber. E vamos dar uma olhada nos números do Nino, né, nessa temporada atual, porque começou agora o Campeonato Russo, pra quem não sabe. Ele fez 3 jogos, 0 gols e 0 assistências, 270 minutos jogados, tá? Nessa temporada aqui passada, 24 e 25, foi um jogador que fez 35 jogos lá na Premier League, que é o Campeonato Brasileiro, como se fosse Série A, lá da Rússia. Ele fez 30 jogos, 2 gols e 2 assistências, 3 cartões amarelos. Na Taça da Rússia, que é como se fosse uma Copa do Brasil aqui no Brasil, ele fez 5 jogos, 0 gols e 0 assistência. Ao total, ele fez 2.980 minutos jogados. É um zagueiro que é titular absoluto lá no Zenit da Rússia, né? É um titular incontestável, inclusive é capitão até mesmo lá do clube russo. Então é importante a gente saber sobre isso. É um jogador que pode aparecer no Vasco da Gama. Se o Vasco conseguisse trazer o Nino, cara, seria uma baita contratação, na minha opinião, tá? De verdade mesmo. Na época do Fluminense, pessoal, temporada 23 e 24, né? Na verdade, temporada 23 e 24 não, temporada 22 e 23, onde ele foi campeão da Libertadores com o Fluminense. Olha os números do Nino: 55 jogos, 5 gols, 2 assistências, 12 cartões amarelos, 4.747 minutos. Era um jogador que pouco tinha lesão, era capitão do Fluminense, né, durante esse capítulo todo da Libertadores, do Brasileirão e tudo mais. Então é importante. É um jogador que tá acostumado ao futebol brasileiro, né? Há pouco tempo atrás ele estava no Fluminense, então é um jogador que vai chegar no Vasco pra jogar, vestir a camisa e jogar e entrar em campo e ser o capitão do time, né? Cara, seria muito importante a gente ter um Nino de um lado e o Robert Renan do outro, né? Acho que seria muito importante mesmo. E um outro ponto que eu falei pra vocês que o Fluminense estava interessado no Nino é esse aqui, tá? Que o Fluminense tava buscando negociações, né, para contratar o Nino do Zenit, mas o Nino acabou que o Zenit acabou recusando a proposta do Fluminense e tudo mais, falou que não queria vender. Enfim, o Vasco fez uma nova proposta. Vamos aguardar a resposta do clube russo pelo jogador, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhada nos números do Nino aqui. Tem aqui no SofaScore o número do Nino, né, nessa temporada agora. Cara, olha isso, né? É tudo verde, são números excelentes do Nino nessa temporada. É um jogador que tem números 7.8, 7.1, 7.6, 7.2, 7.0. É um jogador que tem excelentes números. A última partida que o Nino entrou em campo foi no dia 9/8 contra o Akamat, né, lá da Premier, do Brasileirão, vamos dizer, lá da Rússia, né? Então, importante. Cara, os números do Nino são excelentes mesmo, tá? E a gente pode dar uma olhada aqui, pessoal, no mapa de calor do jogador. Você vê ali que ele joga pelo lado esquerdo, um pouquinho pro direito, mais pro meio campo. É um jogador que tem uma boa saída de bola, já foi treinado pelo Fernando Diniz, então isso é um ponto importante para tentar convencer o jogador de vir jogar no Vasco. Então, cara, eu acho super interessante o Vasco estar buscando pelo menos o nível desses jogadores, né? Como o Nino, como o próprio Robert Renan, que é um excelente zagueiro, na minha opinião. Enfim, eu acho importante o Vasco estar buscando esses jogadores aí, coisa que não acontecia com o antigo diretor, que era o Marcelo Santana, né? Fato é esse. Então, importante saber sobre isso. Eu quero a opinião de você, torcedor vascaíno. O que você acha sobre o zagueiro Nino? Acha que é uma boa ou não é? Tá? Deixa aqui na sua opinião aqui nos comentários, porque é muito importante, beleza? Vamos para outra informação aqui agora, falar sobre os ingressos, tá? Do jogo de domingo. De domingo já tá esgotado. Já falei para vocês, né, que a torcida do Vasco é surreal, é bizarro, né? O fanatismo do torcedor vascaíno.
O Vasco já esgotou os ingressos, né, do jogo de domingo contra o Corinthians. Agora esgotou também os ingressos pro jogo do primeiro jogo de ida, né, da Copa do Brasil contra o Botafogo, tá? Isso mesmo. Olha aqui, ó, os ingressos para o clássico contra o Botafogo pela ida das quartas de finais da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, dia 27, em São Januário, estão esgotados. Cara, olha o torcedor vascaíno, quanto que ele é maluco, né? Já esgotou os dois jogos, já tá tudo esgotado. Bizarro. Em busca do bicampeonato, a torcida vascaína esgotou rapidamente os ingressos, assim como contra o Corinthians, algo que se tornou raridade neste ano. A vaga pela semifinal começa a ser disputada na quarta-feira que vem, dia 27, às 21h30, 9h30 da noite, com transmissão da TV Globo. A partida de volta com o mando do Botafogo será somente no dia 11 de setembro, após a data FIFA, que vai ter ali o jogo da seleção brasileira, tá? Cara, informação importante pra gente poder saber em relação ao Vasco, né, cara, e tá, pô, a torcida do Vasco da Gama é surreal, já falei pra vocês. Eu pago pra ver a torcida do Vasco sendo campeão de um campeonato muito importante, uma Copa do Brasil, um Brasileirão, uma Libertadores, pô, seria um sonho, né? Aí a torcida vascaína ia colocar tudo pra fora, o que teve de tristeza nesses últimos 25 anos aí, 20 anos, seja que for, né, cara? E, pô, a torcida do Vasco da Gama é fanática, é apaixonada, não tem nem o que dizer, né? A realidade é essa. Eu quero saber a opinião de vocês aí, pessoal, em relação ao Ryan. Vocês acham que o Ryan merece essa convocação pra seleção brasileira, né, nas próximas convocações ou não, né? Quero saber a opinião de você, torcedor vascaíno. Quero também saber a sua opinião em relação ao zagueiro Nino. Você aprova a vinda do zagueiro ou não, tá? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Pra mim, eu aprovo com certeza absoluta. O Nino é um zagueiro que, cara, hoje ele é titular em praticamente todos os clubes do Brasil, né? Eu não sei por que outros clubes do Brasil, como um Palmeiras, por exemplo, seria essencial lá no time do Palmeiras o Nino, né, cara? Enfim, se o Vasco conseguisse trazer o Nino, seria uma contratação surreal e eu ia dar parabéns aqui ao Pedrinho e ao Admar Lopes, com certeza, né? Mas é bom saber que o Admar Lopes, ele tá enxergando jogadores que o Marcelo Santana não enxergava, né? Vocês viram a janela de transferências passadas com o Marcelo Santana. Ridículas, horrorosas. Lloyd Augusto, Garré, Maxime Domingues, Jean David, enfim, só jogador horroroso. E agora com o Admar Lopes, parece que pelo menos a régua do Vasco da Gama de contratações melhorou, né? Parece que tá ali, pô, querendo o Iconé da Fiorentina, querendo o Nino, zagueiro do Zenit, Robert Renan contratado, Andrés Gomes de seleção colombiana contratado, né? Então é importante, querendo ou não, a gente saber sobre isso. E o Joaquim, propriamente, que foi, cara, muito elogiado lá pelo Santos na época, que tá se destacando no Tigres. Então, cara, é um Vasco da Gama hoje que parece que tem um diretor de futebol, né, que tá buscando bons números no mercado, bons nomes, perdão, né, no mercado da bola, né, ainda mais com essa dificuldade que o Vasco tem no mercado de tentar convencer o jogador a vir jogar no Vasco, ainda mais pelo momento hoje do Vasco da Gama. Então, é super importante, tá? Esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal, que é muito importante, tá? O link do nosso Insta tá aí na descrição, então, cara, segue a gente lá, tô postando conteúdo todos os dias de informações, como igual eu posto aqui os shorts, né, mas eu parei de postar shorts aqui no canal, tô postando lá no Insta e também no TTK, eu não posso falar o nome aqui, mas você já sabe, né, Tiki, enfim, tô postando lá também, então, cara, segue a gente, porque é muito importante, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante, hypa esse vídeo. Tamo junto, daqui a pouco vai ter outro vídeo no canal, hoje vai ter 3 vídeos aqui no nosso canal, então fiquem ligados aí, o próximo vídeo aí vai ser um vídeo falando sobre o Nino, né, como o Nino joga, vamos dar uma avaliada aí nos melhores lances do Nino aí, zagueiro que pode pintar no Vasco, beleza? Tamo junto, saudações vascaínas, abraço a todos, fiquem todos com Deus e até daqui a pouco no próximo vídeo.